Pessoal, essa é mais uma aula de Sociologia na quarentena para as primeiras séries. Essa aula é sobre a teoria funcionalista de Émile Durkheim, conceitos e teses fundamentais. Então, lembrando que a gente viu na última aula sobre positivismo e evolucionismo. A teoria funcionalista do Durkheim é uma teoria com muita influência do positivismo. Espero que vocês entendam essa relação e o que tiver dificuldade vocês perguntam. Então vamos começar. Façam anotações para tirarem as dúvidas, para fazer questões. Na sexta-feira a gente vai ter um encontro, certo? Então o funcionalismo é uma teoria cujo principal representante é o Durkheim, um dos principais clássicos das ciências sociais. Também é importante para o direito e para a psicologia. Então, quem pretende estudar o direito e a psicologia, muita atenção, todos muita atenção, né? Quem vai estudar direito e psicologia, ainda mais, aproveitar. Essa teoria é muito influenciada pelas ideias positivistas, assume um papel de organização da sociedade, né? Essa teoria, ela se vê num lugar como o positivismo via a ciência, né? Num lugar de guia da sociedade, né? Como se fosse uma espécie de nova religião, né? Ela tem a nova verdade. A razão e a ciência, elas são vistas como legítimas detentoras da verdade. A sociologia deveria criar um desenho para o melhoramento social, ou seja, para o Durkheim, a sociologia tem o papel de organizar a sociedade. Ela tem de dizer, olha, temos que ir por aqui, porque por aqui é o caminho, né? A ciência prova isso. E não sei se vocês conseguiram entender isso quando a gente falou sobre o positivismo. A própria ciência ela está marcada pela ideologia, né? Então, assim como a religião, a ciência também ela não está isenta, né? Não está fora de suspeita. Então, mas aí vamos ver a visão do Durkheim primeiro. A visão funcionalista sobre a sociedade herda noções e conceitos da biologia, ciência mais antiga e consolidada no século XIX. É o caso da ideia de organização. Então, quando a gente fala de organização, a gente está falando de um conceito que lembra o quê? Órgão. Então, organização vem de órgão. Também utilizada pelo senso comum, né? Organização. Que vem de organismo e órgão. Função também é um conceito biológico, bem como a ideia de reprodução e harmonia associada à saúde. Ou seja, função, que é um conceito da teoria funcionalista, né, como o próprio nome da teoria já diz, ela é um conceito que vem da biologia, né? Então, um órgão tem uma função no organismo, né? Assim como uma instituição e uma pessoa tem uma função numa sociedade. Então, essa é a relação, né? Olha como é a influência da biologia na teoria funcionalista. E aí que vai pensar, né, um corpo, a sociedade como um corpo, né, que precisa estar saudável. Se tem uma doença, o corpo vai mostrar um conflito, né, uma desarmonia. Então a sociedade vai ser vista como alguma coisa que tem que estar sempre saudável. E aí tem uma característica da visão positivista do Durkheim, né? Não tem como ver a sociedade assim como a biologia vê a natureza. São fenômenos muito diferentes, mas essa influência ela está na marca, né? No início da sociologia, e é bastante interessante, né? Pensar essas semelhanças e os problemas. Esse é o Durkheim. Nasceu no meados do século XIX, né, e morreu no início do século XX. Esses são dois principais livros dele, As Regras do Método Sociológico e O Suicídio. O suicídio vai ser bastante estudado na psicologia, né, como uma forma de entender por que algumas pessoas elas se matam, né, por que
o suicídio acontece, quais são as determinações sociais, né? O que a sociedade tem que leva a aumentar o suicídio. E as regras do método sociológico é o principal livro dele. Então vamos ao conceito de fato social para a gente pensar a sociologia do Durkheim. Fato social é um fenômeno que visa manter uma norma social e precisa atender a três critérios. Norma social é uma ideia de normalidade ou uma regra que mantém a sociedade funcionando. Vamos lá. Então, um dos critérios, primeiro critério para pensar um fato social. O fato social ele é geral, ele tem generalidade, não é relativo a um indivíduo apenas. Então não é uma coisa que acontece comigo apenas, que seria algo mais psicológico, né? O fato social ele é geral, ele envolve a mim e a outra pessoa do meu grupo ou da sociedade que eu vivo. Exterioridade, então não depende da minha vontade, é exterior a mim. Então é externo aos indivíduos, não depende da vontade individual deles, é a sociedade que impõe de fora para dentro, determinada pela sociedade ou grupo ao qual pertence. Coerção. Coerção é uma força, uma pressão, uma intimidação ou um constrangimento para que se cumpra uma regra. Então o fato social ele precisa ser geral, não depende, não é um indivíduo apenas que sente lá na sua cabeça algo, então é uma coisa geral a vários indivíduos, é exterior aos indivíduos, então não depende da vontade individual deles, é imposto de fora para dentro e tem coerção, essa imposição ou um constrangimento que obriga ou força as pessoas a seguirem uma regra, uma norma social, que pode ser uma norma escrita ou não, pode ser um valor, um costume. Então vamos ver um exemplo. Vestir roupas é um fato social, porque é geral, não depende da nossa vontade, e existe um constrangimento ou coerção, e é externo a nós. Inclusive o tipo de roupa socialmente aceita é regulada pelo fato social, ou seja, uma roupa pode ser bonita ou feia. Se ela for bonita, ela se enquadra na norma social, ela se enquadra no padrão de beleza que aquela sociedade ela tem de modo geral, que é exterior aos indivíduos, a gente não quer achar uma coisa bonita ou não, a gente acha simplesmente, não vem de dentro, a gente nem sabe, entendeu? Porque vem de fora, porque a gente aprende o que é bonito na sociedade, por isso que varia o que é bonito de um grupo para outro, de uma sociedade para outra. E tem uma pressão. No caso de uma roupa feia, a pressão pode ser comentários, pode ser olhares, assim como se alguém fizer algo que não é bem visto na sociedade, ou andar pelado, ou vestir uma roupa que não tem nada a ver, a sociedade vai intimidar, vai constranger, vai criar meios de dizer que aquilo não é normal. Então, quando eu digo normal, não é necessariamente algo que a gente deve seguir. Então, vou dar um exemplo. Uma sociedade racista, ela vai impor como norma social uma visão racista. Então, ela vai impor a todos uma visão racista, geral, na generalidade, é exterior aos indivíduos, então ela vai vir de fora para dentro e vai impor, através da coerção, uma visão racista. O bullying é uma forma de manter uma normalidade racista, uma forma de ver o mundo que é racista ou machista ou qualquer coisa. Então tem vários fatos sociais. Para a gente pensar os fatos sociais, a gente vai ter que pensar esses três critérios. Um fato social vai seguir esses três critérios, que não é porque é uma norma social que a gente deve manter, mas a teoria vai ajudar a gente a entender como é que funciona. Olha aí, Adão e Eva, o pecado original, o início da vergonha, um fato social. Ou seja, a questão das roupas, a gente vai vestir roupas porque a gente tem vergonha. Olha como a religião vai explicar isso lá, na Bíblia, falando do pecado original.
O Durkheim vai mostrar pra gente como que a vergonha, ela própria é um fato social. A gente incorporou uma coisa que não é da natureza, é algo que é exterior a nós. A sociedade ensina a criança, né, que nasce, então que não tem isso dentro dela, que ela precisa se vestir. E não é uma criança, é geral, é geral, tem generalidade. É exterior, né, porque a criança não nasce com isso, é geral, porque todas as crianças passam por isso. E tem uma imposição, se a, né, quando a criança começar a entender que ela não pode ficar pelada e ela continuar ficando pelada, ela vai sofrer uma série de coerções explícitas ou implícitas que vão levar ela a cobrir as suas vergonhas. Agora, falando também ainda das roupas, né? Olha só como os estilos de roupas vão mudar de uma sociedade para outra. Vão mudar ao longo da história e vão mudar de uma sociedade para outra. Então você tem os egípcios lá no começo, você tem, né, os europeus na Idade Média lá no final, né? Passando por várias épocas, por vários lugares. O estilo de roupa muda, o que a gente acha bonito e feio muda, o que vai ser, né, nossas visões vão mudar de acordo com a visão da sociedade, que vai criar normas sociais, valores, crenças, padrões de beleza baseados no seu modo de vida. Olha um outro caso das roupas aí, a mini saia, como que teve, né, um exemplo de como a visão sobre o que é normal se estabelece. Então, como eu falei do caso do machismo, né, as mulheres, apesar de estarem submetidas a um fato social que é o machismo, né, é geral, é exterior a elas e tem coerção. Elas criaram um novo fato social, que é o feminismo. É um fato social que é geral, né? Mesmo as mulheres que não se consideram feministas, elas vão agir em busca da igualdade, ao ponto de, né, a mini saia se tornar algo aceito socialmente, né? Coisa que era um escândalo na década de 60, né, de onde vem essa foto. Hoje é algo aceito, porque elas também fizeram uma coerção, elas também fizeram uma pressão, também foi geral e foi ensinando, né, de fora para dentro, exterior, né, através da internalização, né, do exterior, uma nova visão sobre a roupa que a mulher pode ou não pode usar, a atitude que a mulher pode ou não pode ter. Então, pensando aí o machismo e o feminismo através da teoria do Durkheim, o fato social. Coesão social. Primeira coisa é não confundir coesão com coerção. Coesão é unidade, é união, né? Coesão verbal, coesão das frases, coesão social. Diferente de coerção, que é a pressão que eu falei do fato social. Então são coisas diferentes, tá? É muito coesa uma sociedade ou grupo que é unida, ou unido, né, que possui uma identidade forte e segue regras claras, com uma divisão de trabalho, com funções, então, bem definidas. Então, essa sociedade que tiver tudo, né, bem divididinho, cada um com seu papel, ela é uma sociedade coesa, cada um tem o seu lugar. Cada dedo da minha mão aqui, ó, tem um lugar para manter ela assim, ó. É pouco coesa ou sofre de anomia, uma anormalidade, um problema, uma sociedade ou grupo que é dividida por um conflito relacionado a visões diferentes, valores ou crenças conflitantes. A divisão do trabalho, nesse caso, não é clara, gerando dúvidas sobre a função dos indivíduos em uma comunidade. Então, Durkheim vai falar no livro que eu mostrei para vocês, a capa ali atrás, no livro sobre o suicídio. Esse livro aqui, ó, cadê? Esse último livro aqui,
O Durkheim vai falar nesse livro como que o suicídio ele está relacionado a essa coesão, essa baixa coesão na sociedade, né? Quando os indivíduos não têm um lugar neles, se tiver alguém, né? Como é que faz? Se tiver alguém sobrando, essa pessoa pode não se sentir parte, não se sentir importante, ela pode achar que né, ela vai se sentir mal de não pertencer a um grupo, de não ter uma função, né, de sentir desprezo, etc. Isso produz sofrimento nas pessoas e está relacionado diretamente ao suicídio. Por isso que a gente discute bastante bullying com vocês, porque vocês muitas vezes são muito insensíveis ao sofrimento dos outros, né? Uns dos outros. Apesar de sofrerem, tudo isso ignoram muitas vezes. Então, bom, paramos aqui. O que dá coesão, então uma sociedade que não tem coesão é uma sociedade que tem uma divisão do trabalho que não é clara, né? Uma sociedade, a gente vai ver mais pra frente que tipo de sociedade é essa. O que dá coesão à sociedade ou grupo são os fatos sociais. Então, uma visão comum, né, sobre as coisas, né, geral, externa a nós, e que pressiona a gente para seguir um determinado caminho, ela mantém a sociedade unida e coesa. Então isso que dá coesão à sociedade, né? Uma visão sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é bonito e o que é feio, sobre o que é bom e o que é ruim, né? O que é certo e errado, né? As leis, enfim. Tudo isso mantém a sociedade coesa. Então esses fatos sociais que a gente está vendo mantém a sociedade unida. Vamos lá para ver tipos de sociedade diferentes. No caso da solidariedade mecânica, gente, dois tipos de sociedade. Sociedade simples, comunidade indígena, por exemplo. A gente não tem uma diferença interna, então tem uma homogeneidade entre os membros, então muita gente parecida. As regras são baseadas nos costumes, não precisa de leis escritas, é tudo muito amarradinho, as pessoas pensam parecido, não precisa nem de lei escrita, não precisa nem de polícia, elas seguem as regras, porque todos conhecem, todos pensam parecido, então não tem muito conflito, a coesão é muito grande, né? A coesão social é maior. Mas a visão, né, de justiça dessa sociedade é uma justiça mais rigorosa, né? Então, se alguém por acaso descumprir, a pena é bem dura, uma punição. Na solidariedade orgânica, né, uma sociedade complexa, então que gera um outro tipo de solidariedade, um outro tipo de vínculo, né, um outro fato social, um fato social muito diferente, são muitos fatos sociais conflitantes. Então tem uma heterogeneidade entre os membros, muita gente diferente nessa sociedade moderna e industrial. As regras são um pouco claras ou elas são muito variáveis. Tem um conflito maior na sociedade. Em vez de predominar a norma social, de ter uma norma social, você tem uma diversidade de normas sociais ou uma anomia social, um conflito muito grande na sociedade, uma solidariedade orgânica, uma solidariedade mais frouxa, porque tem uma diversidade muito grande, visões, religiões, valores, noções do que é certo e errado, muito variadas. Então, exemplos de solidariedade mecânica. Pensa que o mecânico é uma engrenagemzinha, ó. São vários mecanismos iguais, né? São muito parecidos. Tanto uma sociedade indígena como uma sociedade camponesa da segunda foto, ou uma sociedade de pescadores, né, rural, onde as pessoas pensam parecido, têm visões parecidas, né? Elas cooperam muito mais, elas seguem muito mais as próprias regras, não tem tanto conflito. Então, nessas sociedades são coesas, as funções são homogêneas, né? Todos os indivíduos têm funções parecidas, trabalhos parecidos. Isso gera também uma visão de mundo parecida. E exemplos de solidariedade orgânica. Aí já
tem uma variedade muito grande de pensamento, uma variedade muito grande de identidades. Olha, os skatistas, os boleiros, os góticos, os punks e os evangélicos, os igrejeiros, sei lá. São muitas formas de muitos modos de vida, muitas formas de pensar o mundo, muita variedade. Então isso, o conflito ele aparece, né? É mais aparente. Então as regras, as normas sociais são mais variáveis, né? As noções de certo e errado, os padrões de beleza, eles vão variar muito. E o conflito nessa sociedade industrial moderna como a nossa, ela é muito grande. Isso é próprio da solidariedade que o Durkheim chama de orgânica, um tipo de solidariedade frouxa, né? Um vínculo mais frouxo entre as pessoas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham anotado para a gente, no encontro de sexta-feira, aí, tirar as dúvidas e aprofundar algumas coisas, beleza? Um abraço a todos e todas.